Olá, mais um Informática para Concursos. Vou resolver aqui 10 questões de Word, aproveitando o pessoal aí que está revisando as matérias para a prova de domingo. Eu escolhi fazer a revisão de Informática, pois é um tema muito mais universal e será aproveitado por todos os inscritos, não apenas os novos inscritos que tenho, como também os inscritos aqui veteranos, até porque essas 10 questões são de bancas diferenciadas, de várias bancas organizadoras aí. Será útil a todos. A minha ideia é fazer o que nessa semana? O Word, tá? Excel, Windows, correio eletrônico e web. 5 dias. Então, até quinta-feira vai ter vídeo aí de revisão de informática. Escolhi informática porque é o tema que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais conhecimento. Já dei aula de informática, então é a minha praia. É isso. Vamos lá. Primeira questão aqui. Observe as figuras a seguir, retiradas do Word. Aí aqui vai mostrar o antes e depois. Antes tinha o texto desta forma. Depois o texto está uma outra forma aqui. Com relação às figuras apresentadas, assinale a opção que estava ativada entre o antes e o depois. Então vamos lá. Comparar. Essa função aqui de comparar, ele vai comparar dois documentos e exibirá a diferença. Não é o que está acontecendo aqui. Aqui você vê a exclusão da palavra um e a inclusão do O. Não está comparando, está alterando o texto, na realidade. B. Esta B aqui, controlar alterações, permite controlar as inserções, exclusões e alterações na formatação do documento. Então, ele vai permitir que você insira, exclua ou altere a formatação do documento. Este aqui é o nosso gabarito. Você percebe que foi excluído a palavra 1 e inserida a letra O. B é o nosso gabarito. Você tem a C, ortografia e gramática, vai verificar a ortografia, não foi o caso aqui. Lembrando que ortografia e gramática você tem a tecla de atalho F7, que executa a ação. Painel de revisão, e esse aqui vai exibir as marcações em janelas diferentes. E a última aqui, restringir edição, uma ferramenta que você utiliza para restringir as partes de um texto que não poderá ser editado. No caso aí, se você vai enviar por e-mail algum documento e a ação de restringir a edição, você pode ir lá na opção de proteger documento. A alternativa correta é a B. Próxima questão. Essa outra aqui, um funcionário público do estado do Sergipe precisa escrever um texto e abre o editor de textos do pacote Office. Durante a redação do documento, nota que determinada frase se repete em vários pontos. Como forma de auxiliar nessa redação, evitando perda de tempo, o referido funcionário poderá copiar a mencionada frase e colar várias vezes se for preciso, utilizando-se para colar o comando. E aí ele quer saber qual é o comando colar. Essa questão aqui é tão fácil que você fica com medo de ser uma pegadinha quando ele coloca na A. Quando coloca na A, fala, é uma pegadinha. Vamos relembrar aqui, ó, Ctrl V, isso aqui é colar. Ctrl N, N de negrito. Ctrl C, C de copiar. Ctrl X, recortar. Alt F, fecha o documento. Próxima questão. Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows e o Office pretende copiar um texto elaborado no Word e colá-lo em uma planilha elaborada no Excel. Para tanto, executou as seguintes ações. Tá, então, primeiro vamos entender aqui. Ele quer pegar um texto que estava no Word e vai colar na planilha do Excel. Certo? Aí o que ele fez? Selecionou o texto no Word, digitou
Ctrl C, que é copiar. Abriu a planilha e selecionou a célula que receberá a cópia, certo? Ctrl V, colar. Depois ele deu Ctrl V. Após essas ações, é correto afirmar que elas... Então, ele quer saber o que vai acontecer. Você vai conseguir colar este texto do Word no Excel, pois o Office ele é todo orientado a objetos. Você está copiando um objeto no Word e jogando no Excel, e isso funciona em qualquer um deles, no Access, PowerPoint, todos são orientados a objetos. Aí aqui não realizarão a cópia, está errado, vai realizar a cópia sim, nem vou ler o resto aqui. Realizarão a cópia conforme pretendido, este é o gabarito. B, a cópia será executada com perfeição. Realizarão a cópia, porém irão apagar o texto do arquivo elaborado no Word. Isso aqui não ocorre porque é feita uma cópia na memória virtual do computador. Lembra lá da tal área de transferência? Então vai jogar para a área de transferência e não precisa apagar do Word. Tem até coerência isso aqui, se não existisse área de transferência. D, não realizarão a cópia, está errado isso aqui. E não realizará a cópia também, está fora. Próxima questão. O programa do Word, do pacote Office, tem algumas ferramentas úteis para a formatação de textos. Entre elas, uma ferramenta permite, aqui, marcar partes de um texto e depois aplicar as formatações de texto sobre outro texto selecionado. Aplicar a formatação de textos, parágrafos, bordas e idiomas previamente registrados a outro texto selecionado. Qual a alternativa que apresenta a denominação dessas ferramentas, respectivamente? Essa opção aqui de marcar partes do texto e depois aplicar a formatação sobre outro texto é o que? Você copiar a formatação, dá um clique em cima de outro texto e vai colar a formatação. Como já vimos aqui algumas vezes no canal, isso aqui é o pincel, o tal de pincel de formatação. E vai a pergunta aqui, qual a alternativa que apresenta a denominação dessas ferramentas, respectivamente? Importante você notar isso aqui, respectivamente o que? Primeiro esta, depois esta. Então primeiro será pincel, aí você não vê o pincel aqui no A, pincel você vê no B, pincel você vê no C, no D você não vê o pincel na frente, aqui você não vê o pincel na frente. Na pior das hipóteses, ficaria aqui entre a B e a C. 2. Aplicar a formatação de textos, parágrafos, bordas e idiomas, previamente registrados a outro texto selecionado. O nome disso é estilos. Tá? Você usa o estilo para aplicar rapidamente um conjunto de opções de formatação de forma consistente em todo o documento. A esta facilidade aí, usando a ferramenta estilos. C é o gabarito. Próxima. Durante a elaboração de um texto no Word é possível a colocação de textos decorativos para que o documento tenha uma aparência mais sofisticada. Este recurso, comumente utilizado na confecção de capas de trabalhos acadêmicos ou em outros relatórios profissionais, pode ser acessado. Quando pergunto assim sobre você utilizar o Word para fazer confecção de capas de trabalhos acadêmicos ou relatórios profissionais, você fazer uma capa bonita, o Word tem um assistente dentro dele chamado Word Art, que é para isto mesmo. Para fazer arte no seu documento. A alternativa correta é a E. Próxima questão. Agora uma questão fácil para quem vem acompanhando todos os vídeos de informática aqui no canal, porque tem um vídeo sobre tecla de atalho do Word aqui no canal. E essa questão aqui é muito fácil.
No Microsoft Word, a combinação das teclas Ctrl T em um documento aberto irá produzir qual ação? T de tudo. Alternativa A é a correta. Aqui. Seleciona tudo. Salvar o documento. Só para não perder o costume. Ctrl mais B. Teve um pessoal zoando, falando que era B de backup. Não é backup não, tá? É para salvar mesmo. B de salvar documento. C. Imprimir documento. Isso aqui você vai conseguir através do print. P de print. Que é o que? A impressora. Tabular o texto do documento. Este não tem tecla de atalho. Alternativa A é a correta. Próxima questão. Sobre a funcionalidade inserir rodapé no Microsoft Word, assinar a alternativa correta. Então vamos analisar uma por uma. Para editar um rodapé existente, pode-se clicar 2 vezes na área do rodapé. Sim, você cria um rodapé, você quer editá-lo de novo, você dá 2 cliques lá embaixo no rodapé, pois rodapé só pode ser embaixo. E faz a edição. Olha só. A B, o que fala? O rodapé é a área na margem superior de cada página e um documento. Não pode ser. Se é o rodapé, né? Se está perto do pé, como é que pode ser em cima? Em cima é o cabeçalho. Tá fora. Note aí que faz referência ao corpo humano. Em cima, cabeça, cabeçalho. Embaixo, pé, rodapé. C. Um rodapé depois de inserido e editado, não pode ser mais removido. Pode sim, tem como você remover o rodapé. É no mesmo esquema, dá 2 cliques nele lá e você consegue removê-lo. Um documento poderá conter um ou mais rodapés na mesma página. Não, não tem como. Só um rodapé e só um cabeçalho. A alternativa correta é a mesma. Letra A. Próxima questão. O Word oferece ferramentas para o modo de exibição da página que estão na parte inferior direita da janela. Analisando a imagem abaixo, os modos de exibição podem ser respectivamente. E aí você tem as opções. Você tem layout de web. Toda vez que você vê falar sobre layout de web, é o seguinte, é uma página com aquele globo terrestre, e este globo terrestre, na verdade não é nem um globo terrestre, coloquei aqui um globo, esse globo que representa a web, que você vai saber muito bem, não tem só esse, tem outros, mas sempre será um globo bem específico, você consegue identificar que tem alguma coisa a ver com a internet, tá certo? Onde está esse globo terrestre? Daqui, ó, na terceira imagem. E voltando à questão da leitura atenta, da malícia, você vê aqui, ó, analisando a imagem, abaixo os modos de exibição podem ser o que? Respectivamente, ou seja, o que tem a ver com web aqui será a terceira opção. A terceira opção aqui, modo leitura, não é. A terceira opção aqui, na D, modo leitura, não é. A terceira opção na E aqui, layout de impressão, não é. Na pior das hipóteses, você fica entre duas questões, é o chute de 50%. Essa primeira imagem aqui é o modo leitura, porque o modo leitura você vê que ele simula um livro. Ele tem 2 partezinhas, uma divisória no meio, parece um livro, modo leitura. Não ajudou em nada, você ainda continua entre a B e a C. E aí, qual que é esse camarada aqui do meio? Será que é normal? Poderia ser normal. O pessoal pensa, pô, é normal? Porque parece uma folha normal. Entretanto, o modo de exibição no Word só pode ser 3. E o normal não tem. São apenas 3. Modo de leitura. Você vai gravando aí, alternativa B. Modo de leitura. Vai ser uma espécie de livro. O layout de impressão fica no meio aí. E o globozinho, layout da web. Vamos agora para a última questão. Na universidade são utilizados vários modelos de textos da internet, que servem como exemplos, tais como declarações, certificados, etc. Quando se baixa um modelo de texto no formato de Word,
Para remover a formatação inicial de um texto completo, deve-se pressionar as teclas. Uma tecla de atalho que eu andei analisando, eu não comentei aqui no canal, que é a tecla para remover formatação inicial. Qual que é essa tecla de remover formatação inicial? É esta aqui, ó. Ctrl mais espaço. Tá? Esta você vai remover a formatação inicial. Porém, vamos analisar aqui a questão, tem que ter uma leitura atenta. Olha só, quando você baixar o modelo de texto da web, modelo em Word, e você quer remover a formatação inicial de um texto completo, olha só, de um texto completo, você deve pressionar as teclas. Então aqui no caso, se você quer formatar um texto todo de uma vez só, Ctrl tudo, né, pessoal? Ctrl tudo, que é o que? O Ctrl T, como estudamos nas teclas de atalho. Então primeiro você vai selecionar tudo, depois você vai fazer essa remoção. Então você vai dar um Ctrl T e depois fazer o Ctrl espaço, que vai remover a formatação, alternativa C. Você tem aqui a B, Ctrl espaço em seguida Ctrl T. Aqui está ao contrário. Se você der um Ctrl espaço, depois Ctrl T, concorda que não vai acontecer nada? Não vai acontecer nada. Você vai só selecionar o texto. Na D, pior ainda, Ctrl Z, você vai colar o texto, você vai dar um Ctrl Z, ele vai sumir de lá, e em seguida você vai dar um Ctrl espaço, vai continuar na mesma, vai continuar o texto branco. Aqui está fora também. E por hoje é só. Então é isso, pessoal. Aguardem que o próximo vídeo sairá em breve. Será Excel, tá bom? Excel para concurso público. Serão 10 questões, o mesmo esquema, de bancas diferentes e principalmente aí atuais. Esqueci de falar, questões de 2018, para estarmos atualizados aí com relação ao que as bancas vêm cobrando ultimamente. É isso. Até a próxima. Valeu! I'm not like them, but I can pretend. The sun is gone, but I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Just happy. My heart is broke. I have some